Vocês são muito insolentes. Não há razão para citarem as palavras de Deus Todo-Poderoso. Vocês sabiam que aqui seguimos o marxismo-leninismo e o ateísmo? Como é que vocês ousam pregar o evangelho aqui dentro? Vocês devem apenas ouvir os ensinamentos do professor Sun. E não podem mais falar. Não falem mais em Deus Todo-Poderoso. Capitão, o professor não disse que podemos esclarecer as nossas dúvidas. Estamos fazendo o que ele disse. Isso é errado? Num processo educacional, não podemos trocar ideias e opiniões? Se nós não pudermos trocar ideias, como vamos passar pela lavagem cerebral? Insolente! Ei, capitão. Vocês podem fazer perguntas. Essa é uma rara oportunidade de comunicação. Essa troca vai beneficiar a educação e a mudança. Você falou muito bem. Parece muito razoável. Mas olha, o que você acabou de dizer não pode ser provado pela ciência. Então, é impossível determinar se Deus existe ou não. Na vossa crença em Deus, vocês têm suas próprias opiniões. Acredito que suas ideias são fruto da consciência subjetiva. Elas são simplesmente ilusões. Nós, comunistas, acreditamos no materialismo e na teoria da evolução, porque estão de acordo com a ciência. Nosso país oferece educação desde a pré-escola até o ensino superior. E para quê? Para inserir o pensamento ateísta e evolucionista desde cedo em nossas crianças, para que elas fujam da religião e da superstição e expliquem seus questionamentos de forma racional. Vamos falar da origem da vida. No passado, éramos ignorantes e acreditávamos em histórias como a separação do céu e da terra e que Niuá criou a humanidade. Os ocidentais acreditam que Deus criou os seres vivos. Na verdade, tudo isso é mitologia e lenda e não está de acordo com a ciência. Com a teoria da evolução, que explica a origem da raça humana e como os humanos evoluíram dos macacos, a lenda de que Deus criou o homem foi invalidada. Todas as coisas evoluíram naturalmente. Essa é a verdade. Por isso, temos que acreditar na ciência e na evolução. Vocês tiveram boa educação e são inteligentes. Como podem acreditar em Deus? Não consigo entender. Alguém quer dividir a sua opinião com a turma? O professor ensina muito bem. Ele apresentou razões para acreditarmos na ciência e evolução com total embasamento científico. Podem expressar suas opiniões. Falem livremente e sem restrições. Hã? Então eu gostaria de falar. Os membros do Partido Comunista acreditam no materialismo, na evolução, e reverenciam Marx e Darwin. Então por que cada vez menos pessoas acreditam no materialismo e na evolução? A maioria da raça humana acredita em Deus. De todos que são crentes, nenhum acredita na evolução. Até os que não são crentes, muitos não acreditam na evolução. As pessoas acreditam em Darwin? Existem pessoas que acreditam na evolução? Talvez não sejam tantas quanto o senhor pensa. Professor, se me permite a pergunta, será que todos acreditam na evolução? Sabem que os macacos são seus ancestrais? Em cerimônias para os ancestrais, prestam homenagem aos macacos?
Silêncio! Se eles não homenageiam os macacos, mas continuam acreditando na teoria da evolução, não estão sendo coerentes com o que acreditam? Isso é sério. Professor, o senhor cultua a ciência, baseia tudo na ciência e faz uso dela para explicar tudo. Uma pergunta. A ciência é a verdade? Como a ciência se formou? Por que há tantas teorias científicas que são publicadas e depois são contestadas por outros cientistas? O senhor ousa dizer que a ciência é a verdade? Então pergunto: a ciência pode nos salvar da corrupção? A ciência pode salvar a humanidade do poder de Satanás? A ciência pode ajudar as pessoas a se livrarem do pecado e viverem uma vida valorosa? A ciência pode trazer a paz para o mundo? A ciência pode nos trazer alegria e nos dar um destino glorioso? A ciência pode nos dar segurança e felicidade? A ciência pode prever o desenvolvimento e o destino da raça humana? Não pode. A ciência é incapaz de resolver essas questões. Como pode dizer que a ciência é a verdade? Afinal, o que é a verdade? O senhor sabe responder? Professor, já que o senhor tem tanto apreço pela ciência, o senhor poderia nos explicar exatamente o que é ciência? Ciência é um grupo de teorias que só existem na esfera do conhecimento e que são estudadas por humanos corrompidos, que se veem diante do mundo criado por Deus. Ela é um produto da mente das pessoas. Seres humanos corruptos não são donos da verdade. A ciência vem dos seres humanos. Então, por que a ciência é a verdade? A verdade só pode vir de Deus. Só Ele é o Criador do universo. Apenas as palavras do Criador são a verdade. Desde que Deus apareceu, fez a obra e expressou sua palavra, os homens têm vivenciado suas palavras. E reconhecem que apenas as palavras de Deus são a verdade. Isso é imutável. Temos que ser mais incisivos com Randomei. Na era da lei, Deus expressou muitas coisas que levaram os humanos a obedecerem às suas leis, para obterem proteção e bênção. Quem transgredia as leis era declarado culpado e amaldiçoado. Na era da graça, o Senhor Jesus foi crucificado pelos pecados da humanidade e redimiu os homens. Ao acreditar nele, os pecados eram perdoados e passavam a desfrutar da graça e da bênção de Deus. Com a chegada da Era do Reino, Deus Todo-Poderoso apareceu e fez a obra, trazendo a verdade para julgar e purificar as pessoas e para salvá-las das mãos de Satanás. Os homens começaram a se voltar a Deus e a ganhar sua bênção, e Ele concedeu-lhes um destino maravilhoso. Amém. Amém. A obra de Deus é suficiente para mostrar que as palavras dele são a verdade e que elas trazem a nós luz, bênção e salvação. Por milênios, Deus tem usado a palavra para guiar a raça humana, para nos guiar até onde estamos hoje. Deus usa as palavras para tudo alcançar. E todas as suas palavras estão se tornando realidade. Todos nós podemos ver isso claramente. O Senhor Jesus disse: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém. Os últimos dias chegaram, e muitos cristãos viram que as profecias do Senhor Jesus se tornaram realidade. Então apenas as palavras de Deus são a verdade. Apenas elas são positivas. Isso não pode ser negado por nenhuma pessoa. Somente Deus pode salvar a raça humana. Somente as palavras de Deus são a verdade e podem ser a vida dos seres humanos. A ciência não é a verdade. Caros alunos, eu não sei o que é a verdade. E não entendo de ciência. Mas uma coisa eu sei. Se não fosse pela ciência, nós não teríamos a vida confortável que temos hoje em dia. Tudo aquilo que o homem usufrui hoje não é um produto da ciência? Apenas a ciência pode curar todas as doenças que acometem a raça humana. Todos os problemas que temos
podem ser resolvidos com a ciência. Não é verdade tudo isso que eu estou dizendo? Vocês acreditam em Deus e que as palavras dele são a verdade? Eu não acredito nisso. Só sei que, sem a ciência, a raça humana não teria progredido. Viveríamos sem luz elétrica, na total escuridão. Vocês acreditam em Deus porque acham que ele pode resolver seus problemas? Ele dá a vocês uma vida feliz? Se nós acreditássemos somente em Deus, a sociedade avançaria? É como se vocês crentes não vissem a realidade. Deus pode salvar vocês da miséria? Deus pode salvar vocês da perseguição comunista? Deus pode destruir o Partido Comunista? Estou falando de fatos. Hã? Como explicam isso? O diretor He tem razão. Sem desenvolvimento científico, os seres humanos seriam ignorantes, bárbaros, imbecis e atrasados. Há muitos anos, nós não sabíamos como usar os nossos recursos naturais. Com a evolução da ciência, passamos a extrair carvão, petróleo, gás natural e desenvolvemos armas nucleares. Com isso, a sociedade avançou, junto com a economia, melhorando a nossa qualidade de vida. Escutem, a nossa população cresce a cada dia e o estoque de alimentos só diminui. A tecnologia e o uso de pesticidas fizeram com que as colheitas aumentassem consideravelmente. Podemos ajudar as pessoas a se vestirem e se alimentarem. É possível resolver esses problemas através da crença em Deus? Eles não são resultados da ciência? É por isso que devemos acreditar na ciência. Somente a ciência é capaz de fazer a diferença e transformar esse mundo, e inclusive ajudar a controlar o mundo. Quando acreditamos na ciência, podemos construir uma vida feliz e uma pátria gloriosa. Nós não precisamos de Deus, mas da ciência. Sem ela, nada funciona. Estou falando alguma mentira? Sem Deus. Diretor Pan, o senhor acredita na ciência. Acredita que a ciência nos ajuda a evoluir e sermos felizes. Isso é verdade? A ciência se desenvolveu. Mas o que realmente ela alcançou? Vendo de fora, a ciência traz resultados positivos. O padrão de vida melhorou e a sociedade parece estar prosperando. Na verdade, a ciência nos levou a uma crise de crenças, pois nos afastamos, negamos e traímos Deus. Por causa da crença na ciência, muitas pessoas não encontram Deus. Elas buscam os prazeres da carne. Seguindo essa tendência, a moral humana entrou em declínio. E as pessoas ficaram mais perversas, com a alma cada vez mais vazia. Procuram diversão e vivem na luxúria. O vício em drogas e os suicídios cresceram. Isso não é verdade? Ao mesmo tempo em que desenvolvemos a ciência, prejudicamos o meio ambiente. Poluímos o ar, a água e até o solo e os nossos alimentos. E isso nos causa vários problemas. Muitos países se dedicam à corrida armamentista e quebram a cabeça para desenvolver armamentos sofisticados. A ciência criou armas nucleares e mísseis teleguiados, nos deixando cara a cara com a destruição. Se a Terceira Guerra Mundial acontecer, será uma calamidade para a humanidade. Podemos dizer que o dia em que a ciência atingir seu auge será o fim da humanidade. Diretor,
Escute as palavras de Deus Todo-Poderoso. Talvez ela lhe ajude a ver se a ciência trouxe bênção ou destruição para a raça humana. Deus Todo-Poderoso diz: desde que o homem dispôs das ciências sociais, a mente humana foi ocupada pela ciência e pelo conhecimento. Depois, eles tornaram-se ferramentas para governar a humanidade. E não houve mais espaço para o homem adorar a Deus. Não houve mais condições favoráveis para a adoração a Deus. A posição de Deus no coração do homem decresceu mais ainda. O coração humano, que não tem lugar para Deus, é escuro, vazio e sem esperança. A ciência, o conhecimento, a liberdade, a democracia, o lazer e o conforto representam apenas uma trégua temporária. Mesmo com essas coisas, o homem inevitavelmente pecará e lamentará as injustiças da sociedade. Essas coisas não podem aliviar a ânsia e o desejo humano pela descoberta. Por o homem ter sido feito por Deus, os sacrifícios sem sentido e as descobertas humanas só levam a mais aflição. O homem existirá em um estado constante de medo. Não saberá como enfrentar o futuro da humanidade. Nem como encarar o caminho que tem pela frente. O homem chegará inclusive a ter medo da ciência e do conhecimento e temerá ainda mais o vazio que vai sentir. Se as pessoas de um país ou de uma nação forem incapazes de receber a salvação e o cuidado de Deus, então tal país ou nação trilhará o caminho para a ruína, para a escuridão e será aniquilado por Deus. Todos esses crentes em Deus Todo-Poderoso sabem de cor as palavras dele. É? Olha, mais um se levantou. Deus Todo-Poderoso também disse: os homens seguem realizando explorações científicas e pesquisas aprofundadas. E então, incessantemente satisfazem suas necessidades e desejos materiais. Quais são as consequências para o homem? Primeiramente, não há mais um equilíbrio ecológico. E, em paralelo, os corpos dos homens foram maculados e danificados por esse tipo de ambiente. E várias doenças infecciosas, pestes e obscuridade se espalham por toda parte. Essa é uma situação sobre a qual o homem não tem mais controle, não é mesmo? Agora que vocês entendem isso, se o homem não seguir a Deus, mas continuar seguindo a Satanás dessa maneira, usando o conhecimento para enriquecer, usando a ciência para explorar o futuro da vida humana, usando esse tipo de método para continuar vivendo, qual será o fim da nossa humanidade? O resultado final natural disso será a ruína. Ruína cada vez mais próxima, um passo por vez. Ruína cada vez mais próxima, um passo por vez. Tudo que o Deus Todo-Poderoso diz é fato e verdade. O que eu acabei de descrever não é uma consequência do desenvolvimento da ciência pela raça humana? O homem corrompido venera a ciência. Isso é perigoso. A ciência nos trouxe calamidade e destruição para todos nós. Professor, Deus é o Criador. Somente Ele pode salvar o homem. Deus, Todo-Poderoso dos últimos dias, expressa a verdade e julga o homem para purificá-lo e salvá-lo. Deus Todo-Poderoso diz: minha obra final não tem por objetivo apenas punir os homens, mas também providenciar o destino deles. E mais ainda, o objetivo é receber o reconhecimento de todos por tudo que eu fiz. Quero que todos e cada um dos homens vejam que tudo que eu fiz é correto e que tudo o que fiz é expressão do meu caráter. O que deu origem ao ser humano não foi a ação do homem, menos ainda da natureza. Ao contrário, sou eu quem nutre todo ser vivo na criação. Amém. Sem a minha existência, o gênero humano só perecerá e sofrerá o flagelo das calamidades. Nenhum ser humano tornará a ver a beleza do sol e da lua, nem o mundo verde. A humanidade só há de se deparar com a noite gélida e o vale implacável da sombra da morte. Sou a única salvação da humanidade. Sou a única esperança da humanidade. E sou, em especial, aquele sobre quem se assenta a existência de toda a humanidade. Amém.
Sem mim, a humanidade imediatamente ficará paralisada. Sem mim, a humanidade sofrerá uma catástrofe e será espezinhada por toda espécie de espectros. Sim. O desastre tem origem em mim. E claro, é por mim orquestrado. Se não conseguirem parecer bons aos meus olhos, não escaparão de sofrer o desastre. Somente se submetendo ao julgamento de Deus nos últimos dias e aceitando a verdade expressa por Cristo, o homem corrompido pode se purificar, se submeter e adorar a Deus. Só assim podemos ser salvos de desastres, pela proteção de Deus e alcançar o reino dele. Chega! Já chega!